Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, estamos começando mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras. Que bom contar com a sua audiência. Mais uma vez, mais uma edição. E juntamente comigo está aqui o nosso comentarista, pastor Augustus Nicodemos, da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Olá, pastor. Olá, Natsan, querido ouvinte. A minha saudação para você, agradecendo já a sua audiência. Bater na madeira 3 vezes para espantar mau presságio. Evitar passar debaixo de escada para não atrair má sorte. Quebrar espelhos dá 7 anos de azar. Deixar o chinelo emborcado pode fazer mal para a mãe. Enfim, você deve imaginar agora uma série de superstições e crendices populares. Mas será que elas são capazes de orientar a vida e a história das pessoas? O evangélico é capaz de ter algumas destas crendices e superstições? Esse é o tema do programa de hoje. Pastor Augustus, o que a Bíblia diz sobre esse tipo de crença popular? Como é que a Bíblia pode ajudar as pessoas em relação a isso e que pode se tornar, às vezes, um verdadeiro fardo sobre as pessoas? Pois é, existe todo tipo de superstição, né? Uhum. A gente vê pessoas, e até pessoas cultas, pessoas educadas, às vezes, com esses costumes, né? Essas práticas aí que a gente fica pensando como é que elas são capazes de acreditar nessas coisas, mas não querem acreditar na Bíblia, não querem acreditar no Evangelho. Mas nessas coisas aí estão por dentro. Olha, respondendo a tua pergunta, a Bíblia pode nos ajudar nesse sentido porque ela nos explica qual é a realidade última por detrás dos acontecimentos. Porque o problema com a superstição é exatamente a crença que está por detrás. Quando a pessoa bate na madeira 3 vezes e para não ter azar, mas ter sorte, ou para espantar alguma coisa negativa, o que está por detrás é que existe no mundo forças ocultas do bem e do mal e que atuam na vida dos indivíduos e de acordo com determinados costumes, determinadas práticas, ações e reações dos indivíduos. E essas forças malignas ou benignas, elas podem ser atraídas ou repelidas através desses rituais, não é, que a gente chama de superstição, bater na madeira, virar sandália, passar por baixo de uma escada, ver gato preto. Então, esse conceito é que é o problema, de que o mundo é governado, regido, interferido por estas forças do bem e do mal. A Bíblia nos ensina, na verdade, que Deus é quem está por detrás de todos os acontecimentos. Sim. Há um Deus, criador dos céus e da terra, um Deus que é sábio, bom, justo, verdadeiro, misericordioso, o Deus que é eterno, onisciente, onipotente e onipresente, e que ele, da mesma forma que ele criou o mundo do nada, ele governa pelo seu poder as coisas que ele criou. Sim. Então, não tem isso. Deus não vai se deixar atrair, você não vai atrair o favor de Deus para lhe abençoar se você bater 3 vezes numa madeira, ou Deus não vai atender o seu pedido de não levar a sua mãe se você deixou o chinelo virado, né, ou desvirado. Então, Deus não se relaciona conosco em cima destes gestos, eu nem sei a origem deles, né? Deve ter alguma, mas Deus não se relaciona conosco através destas coisas. Também, respondendo a sua pergunta, né, a Bíblia nos ajuda a entender que boa parte dos problemas que nos acontecem são resultado de decisões que nós tomamos, escolhas que nós fazemos. Então, se a coisa está dando ruim, por exemplo, nos meus relacionamentos em casa, na família, com os amigos, eu não devo pensar que isso é uma maré de azar que foi causada porque eu esqueci, passei por baixo de uma escada, né? Ou vi um gato preto passando na minha frente. Não, as coisas estão dando errado porque eu tomei alguma decisão errada. Eu não perdoei, eu não compreendi, eu não escutei, eu não fui firme quando devia dizer não, acabei dizendo sim quando não deveria ter dito sim, e o resultado é que os relacionamentos se estragaram, as amizades se desfizeram, e isso não tem nada a ver com sorte e azar. Cada pessoa colhe exatamente o que plantou, está escrito na Bíblia, aquilo que o homem plantar, isso certamente ele ceifará. Essas questões parece que estão tão inseridas assim, dentro da alma do brasileiro, se é que a gente pode dizer assim.
É como você disse agora há pouco, não é? Que chega a ser estranho. Pessoas bem esclarecidas que de repente vão para a beira do mar para pular 7 ondas para dar... Pois é. Entendeu? Chega a ser uma coisa que escraviza mesmo. Sem dúvida. E isso é o resultado de que a nossa cultura brasileira, ela não foi permeada pelo cristianismo autêntico. Eu sei, e aqui eu não quero ofender nenhum dos nossos ouvintes que são católicos, eu sei que o Brasil é católico desde o seu descobrimento. Antes dele havia as religiões indígenas, que são religiões místicas, que são voltadas para a adoração e o apaziguamento de forças da natureza. Aparentemente, o catolicismo não foi capaz de transmitir uma visão de mundo aos brasileiros que deixasse de fora a possibilidade da existência dessas forças. Eu acho que na hora que se fala em relíquias, adoração ou veneração de imagens, a mediação de santos, acaba se abrindo um mundo espiritual ao redor das pessoas através destas coisas, e elas começam a acreditar no poder de forças que não são reais, que não existem mesmo. O evangelho bíblico nos diz que só há um poder no universo, que é Deus. E coisas, ou poderes como os poderes malignos, os demônios e Satanás, eles estão debaixo da autoridade de Deus. Eles só vão onde Deus deixa. E Deus traçou limites para eles não fazem tudo o que querem. Então não é a questão da briga do bem e do mal. Existe só um poder, que é o de Deus, e todos os demais estão sujeitos a ele. E se as pessoas perguntam, então por que tem azar? Por que as coisas não dão certo? É porque, primeiro, os nossos pecados, que são responsáveis diretamente por estas coisas acontecerem, né? A base. E segundo, Deus permite que estas coisas aconteçam para nos lembrar que nós precisamos de um Redentor, nós precisamos de perdão, nós precisamos dele, precisamos da graça dele. Agora, o homem é tão corrompido na sua natureza, na sua essência, na sua mente, no seu coração, que em vez de apelar para Deus arrependido dos seus pecados, crer no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, ele prefere ficar acreditando em bobagem do tipo bater na madeira, não passar por baixo de escada, sandália revirada. São dezenas de coisas, né? Incontáveis que as pessoas praticam, fazem, como fazer ou deixar de fazer estas coisas iria de alguma forma alterar a sua vida, ou para o bem ou por mal. Então esse é o problema das superstições, Nathan, porque deixa Deus de fora, nega a ação soberana do único Deus verdadeiro e dá crédito a essa teoria de que tem poderes ocultos, né? Caprichosos e que querem nos fazer mal e tudo por detrás das coisas que acontecem, e que eles podem ser apaziguados ou tranquilizados através de coisas como bater em madeira e coisas assim. Agora, você já parou para pensar, Nathan, que num certo sentido tem uma versão evangélica disso? Inclusive nos bastidores estávamos pensando sobre isso aqui. Vai lá, põe aí para o pessoal saber que versão é essa. Porque vê se não é a mesma coisa. Na hora que... Qual o problema com a superstição? É acreditar em poderes e ações que regem o universo e que atuam na vida das pessoas e que não tem fundamento bíblico. Não é a revelação que Deus faz de si mesmo. E você encontra no meio evangélico pessoas que acreditam em objetos ungidos que vão atrair bênção. Sim. Então, pessoas que têm rosa ungida, sal grosso, pessoas que têm óleo ungido, acham que se usar esses objetos, ungir as coisas com óleo ungido, ou ter esses objetos em casa, isso de alguma maneira vai atrair as bênçãos de Deus. Agora eu pergunto, qual a diferença disso e de uma pessoa supersticiosa que faz um monte de atitudes, toma um monte de atitudes querendo atrair a sorte para a vida dela? Para mim não tem diferença nenhuma. O que as duas coisas têm em comum é que ambas não têm base bíblica. Não tem base bíblica nenhuma. Tem nada na Bíblia que diga que se nós tivermos estes objetos ungidos, levarmos esses objetos para casa, andarmos com esses objetos, isso vai fazer com que Deus nos abençoe, nos dê prosperidade ou coisa parecida. E outras práticas que tem no meio evangélico, como, por exemplo, quebra de maldição. A ideia de que se você no passado, antes de conhecer a Jesus, você praticou o ocultismo ou fez alguma coisa errada, mesmo depois que você creu em Jesus
receber o perdão de pecados e a vida eterna, você de alguma forma ainda está preso aos poderes malignos do passado e que é preciso uma cerimônia em que algum líder supostamente ungido e com ministério de quebra de maldição vai pronunciar a quebra dessa maldição na sua vida para que você possa prosperar, deslanchar, crescer financeiramente. A pergunta é, onde é que tem isso na palavra de Deus? Inclusive nós vamos até dedicar um programa sobre esse tema de maldições hereditárias, não é? E parece sim que você vê uma certa escravidão de ambas as partes, até o não cristão, né? O não evangélico, e o evangélico, de qualquer maneira, ele parece que submete Deus a determinadas práticas e objetos, e fazer ou não fazer determinadas coisas, né? No sentido de pular ou não pular uma onda, passar ou não passar debaixo de uma escada, receber ou não receber aquele óleo que foi ungir em tal lugar no mundo. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa, porque no fim são todas práticas que não são recomendadas pela palavra de Deus e não tem base bíblica. É isso que eu diria aí, em resposta à tua pergunta, Nadson. Para finalizar, como é que a gente pode dizer para quem está ouvindo, que está preso por uma superstição dessa agora, o que ela deve fazer? Eu acho que ela deve se arrepender diante de Deus, porque a prática supersticiosa é dizer a Deus: eu não acredito que o Senhor pode reger a minha vida, guiar a minha vida, me abençoar. Então, a pessoa tem que se arrepender, pedir perdão a Deus e crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador e entregar a sua vida a Deus e deixar que Deus guie a sua vida. É Deus que vai abençoá-lo, é Deus que vai protegê-lo, é Deus que vai livrá-lo do mal, é Deus que vai conduzi-lo aqui nessa vida. Então, você ouviu esse tema que realmente você pode ter ficado com algumas questões e pensando sobre coisas que te escravizam. Talvez você foi acostumado assim, né, a pensar dessa forma. E, de fato, não há nada que possa dirigir a sua vida além do que Deus. Deus é quem sabe o que é melhor para você. Como foi dito aqui agora, submeta-se a Ele e você certamente terá menos dificuldades para o enfrentamento dos desafios na sua vida e a vitória final em nome de Jesus. Vamos ouvir uma música e daqui a pouquinho a gente volta. Muito, Senhor, muitos são, ó Deus meu, os desígnios que ao teu povo vens revelar. Quem é, Senhor, de contigo igualar? Força e poder, majestade e saber. Muitos, Senhor, muitos são, ó Deus meu, os desígnios que ao teu povo vens revelar. Quem é, Senhor, de contigo igualar? Força e poder, majestade e saber e amor. Esperei confiantemente pelo meu Senhor e Ele se inclinou para mim. Supliquei ardentemente em tempo de pavor e Ele me firmou os pés. Bem-aventurado o homem que pacientemente busca o seu favor. Não ocultei. Bem, estamos de volta, já encerrando o nosso programa, agradecendo a sua audiência e esperamos que este tema tenha te ajudado nos desafios e na compreensão da vida sob a ótica da Palavra de Deus. Pastor Augustus. Querido ouvinte, eu quero deixar para você uma passagem do livro dos Salmos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Se você deseja saber mais sobre esse e outros assuntos à luz da Palavra de Deus, domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite. Será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Fone 3213-3320 www.pipg.org. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação Nadson Matias.
Comentário Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.